A paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, querido irmão. Boa noite, querida irmã. Boa noite, meus amigos. Boa noite, que Deus abençoe. Mais um tempo de oração, comunhão, leitura da palavra. Bora orar. Vamos consagrar esse tempo de oração ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos. Graças por tudo, Senhor. Bendizemos, adoramos, apresentamos tudo que temos e somos a Ti, Senhor. Declaramos, Senhor, tudo para Ti, tudo entregamos, Senhor. A Deus querido, nós queremos nessa noite declarar, Senhor, Tu é nossa força e nossa fortaleza, a nossa habitação segura. Senhor, nós queremos declarar, Senhor, que tudo aqui seja feito, Senhor, conforme o Teu querer, conforme a Tua direção. Que tudo, Senhor, tudo coopere, Senhor, que tudo venha crescer, que tudo venha acrescentar para as nossas vidas, em nome de Jesus. Pedimos, Senhor, meu Deus, cobre-nos com o sangue de Cristo, Senhor, a tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Hoje nós vamos falar, né, quando Deus forma, quando Ele forja um guerreiro. E nós vamos ver isso, né, na passagem ali de 1 Samuel 17, do 32, 36, que fala, né, como que Davi se apresenta, como que foi a forja de Davi. Então vamos ler a palavra do Senhor e depois nós vamos compartilhar o que o Senhor traz de revelação para as nossas vidas, amém? E diz assim, 1 Samuel 17, 32, e Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feri, e livrei-o da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba, e o feri, e o matei. Assim feriu o teu servo o leão como o urso. Assim será este filisteu incircunciso, filisteu como um deste, assim porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Oh, glória a Deus! Aleluia! A palavra de Deus, né, diz que Davi foi levar uma comidinha que o pai mandou, né, para os irmãos, e lá no campo de batalha, e quando ele chega, ele vê que um gigante, um guerreiro gigante, no campo de inimigo, se levantava contra os exércitos, né, de Israel, onde estavam seus irmãos, onde combatia os seus irmãos, e naquele era um tempo que o rei também ia para a guerra, né, e ali estava o rei, estava o príncipe, estavam todos os exércitos, generais de guerra, só que eles estavam todos recuados. Por quê? Porque o gigante, ele ia e afrontava o exército de Israel e chamava, né, o homem para a guerra, para guerrear com ele. E ninguém se levantava, nenhum dos combatentes, nenhum dos soldados, nenhum dos guerreiros do exército de Israel, ninguém queria combater contra Golias, porque ele era um gigante e todos o conheciam pela sua forja, pelo seu tamanho, pela sua força, que ele era um homem de guerra, né? Então, e também pelo seu tamanho, né? Então, Davi chegou e Davi disse, não, eu vou contra esse gigante, sim, eu vou lutar. Então, quando ele disse que ia lutar, levaram ele até o rei, e aí, né, ele se apresenta ao rei, né? Então, Davi, ele se apresenta como um candidato para combater um gigante que todo um exército tinha medo, estava com medo. Fazia 40 dias que aquele gigante, ele ia contra os exércitos de Israel e afrontava, né? E Davi, ele diz, olha, eu vou contra esse gigante aí, né? Então, quando surgiu uma única pessoa, né? Um único combatente, que ainda era um moço, era um jovem, que não era um soldado, que não estava ali, né? Como um guerreiro no campo de batalha, e que era apenas, né? Um jovenzinho que o pai mandou levar uma comidinha para os irmãos, que eram combatentes, que eram soldados, que eram guerreiros, né? Nos exércitos de Israel, que estavam no campo de batalha. Então, simplesmente uma pessoa que era considerado como menino, diz assim, olha, eu vou combater,
eu vou combater esse gigante. Então eles levam Davi até o rei, né? E Davi fala, né? Se apresenta para o rei. E aí o rei diz: olha, meu querido, você não dá para você ir para a batalha, não. Mais ou menos isso. Porque você é muito moço. E esse gigante, ele é um homem forjado desde moço para a guerra. Como quem dissesse, Davi, Golias já foi criado dentro do cenário de guerra. Ele já foi treinado, ele foi forjado dentro das guerras. Então não tem nem chance para você, porque você é um menino, você é um moço, né? Mas é interessante que Davi ele não se deixou, né? Ali havia uma comparação entre ele e aquele gigante, mas Davi ele não aceitou ser colocado como um despreparado, como um fraco. Ele se via, né? Davi se via como um guerreiro, porque ele já tinha combatido, né? Contra um urso e contra um leão. E interessante porque a gente vê, né? Que aqui toda a característica e todo o cenário, né? Davi era para ter corrido embora, ter dito: oh, pai, tem lá um gigante que está afrontando, mas não. Davi ele vai para cima, ele se vê como um guerreiro, né? Então ele diz pro rei: olha, não desfalece teu coração, não. Tipo assim, Deus mandou, né? Deus me mandou aqui. Então, nessa hora, né? Davi, ele se via como um daqueles preparados, como se fosse um guerreiro que tinha sido forjado para aquele combate, né? Então ele olhava e via que o seu adversário, aquele gigante, ele não era tão maior, ele não era tão mais expressivo do que aqueles que ele matou no quintal de casa, que era um leão, que era um urso, que eram ferozes, né? E que eram que poderiam até ter acabado com a vida dele. Então ele, mediante o que ele passou, a sua experiência passada ali, né? Cuidando das ovelhas do pai. Aí vinha o urso, vinha o leão para comer aquela ovelha, para roubar aquela ovelha. Ele ia atrás e ele matava aquele urso, matava aquele leão. Então ele achou que aquela experiência dele, né? O tornava, sim, né? De igual para igual aos demais que estavam ali, né? Então ele achou, né? Que ele tinha sim capacidade. Então ele foi falar para o rei: não, peraí, eu fui forjado, eu fui forjado, rei, eu já lutei, sim, eu já batalhei contra adversários ferozes. E ele se via, né, como um guerreiro, e ele queria ir para cima, ele queria realmente aquele combate. Então Davi olhava e via uma grande afronta, né? Mas era a afronta ao Senhor dos Exércitos. Então, o que mais ainda tocava o coração de Davi, que ele tinha que ir lá, ele tinha que confrontar, era para realmente, né, mostrar que aquilo ali era uma afronta, não àquele exército, mas ao exército do Deus vivo. Porque todas as vezes que Israel ia para a guerra, era Deus que dava os inimigos nas mãos de Israel. Era Deus que dava, né, a direção do combate. Era Deus que dizia: pode sair que os inimigos já estão, vou te dar nas tuas mãos. Então, a força do combate dos exércitos de Israel era Deus, né? Quem cuidava do exército era Deus. Quem levantou aquele exército era Deus. Quem é que sustentava aquele exército era Deus. Então, Davi diz: olha, quem pensa esse incircunciso que vai afrontar o exército do Deus vivo? Quer dizer, ele já colocava a bandeira do Senhor adiante, ele já colocava que tudo aquilo ali era do Senhor e ele ia combater, sim, porque aquilo ali era uma afronta, né? É interessante que a gente vê que Davi aqui, ele se condoeu, né? Ele sentiu uma dorzinha aqui dentro, como quem dissesse: peraí, ninguém vai afrontar o que é de Deus, não. Ninguém vai destruir o que Deus criou, não. Ninguém vai envergonhar o que é do Senhor, não, né? Então, nós vemos nessa história toda, né? São 3 pontos, né? Bem distintos, né? O primeiro, a forja, né? A forja de Davi começou, Davi combatendo, defendendo as ovelhas do pai, no quintal de casa, né? Ali foi onde começou, né? Ele lutando contra o urso, contra um leão. Então, foi a forma como ele foi forjado. Quem diria, né? Que Deus iria forjar uma pessoa, um menino, um jovem, e no campo de batalha dele seria, né? Simplesmente ali atrás de casa, cuidando das ovelhas do pai, né? E ali foi onde Deus
forjou Davi para ser um grande guerreiro. Então a gente vê que a forja de Deus é assim, é no dia a dia. É naquilo que nós estamos vivendo, é naquilo que nós estamos passando, é nas circunstâncias, no momento. Muitas vezes a gente até diz, nem sei por que estou vivendo, não sei por que estou passando. Não é assim? Mais ou menos isso, né? Mas é como Davi, estava lutando ali, né? No dia a dia, era no que ele vivia, era no ambiente onde ele estava. E muitas vezes Deus faz assim conosco, no ambiente que nós estamos, está a nossa forja. Muitas vezes no dia a dia, muitas vezes nas circunstâncias. É assim que Deus forja os seus guerreiros, né? Outra circunstância que a gente vê bem distinta aqui, né? É quando Deus ele forja um guerreiro, quando Deus forja um valente, né? Deus não precisa de fórmula, Deus não precisa de fórmula, Deus não precisa de um modo, Deus não precisa de um jeito, Deus não precisa de uma estatística, né? Simplesmente o Senhor vai lá, toma a mão da pessoa e diz, essa aqui que eu vou levantar. Ele usa o que tem, ele usa como é, ele usa do jeito que tá, e simplesmente no dia a dia ele vai moldando, ele vai levando, ele faz a pessoa ir crescendo, ele vai colocando força e vai dando veracidade, vai dando, né, o domínio, e ele vai fazendo, né, o que ele quer com a pessoa. E não é nada, ele faz tudo. A pessoa não é conhecida, torna conhecida. A pessoa não sabe falar, começa a falar. A pessoa não sabe fazer, começa a fazer. Então são coisas que são forjas de Deus. Ele usa o que nós temos no dia a dia e ele faz maravilhosamente bem com aquilo que nós temos. Por quê? Porque é ele que dá graça, né? É como se ele colocasse o fermento dos céus e tudo vai crescendo, né? Então eu imagino, né, Deus mostrando para aquelas pessoas, dizendo assim, olha aí, peraí, eu vou levar no campo de batalha, eu vou lá e vou mostrar para vocês o que é que eu faço, que eu pego um menino, eu tiro de casa, tiro lá do quintal do pai, depois de ter batalhado com um urso, com um leão, e eu boto para lutar contra esse gigante, ele vence o que for, que tiver que vir, ele vai vencer. Então a gente vê que Deus ele forja, né? E muitas vezes nas circunstâncias em que ninguém pensaria que iria nascer um guerreiro, e Deus forjou um guerreiro, foi forjando, de jovem, muito jovem, não foi numa tática de guerra, não foi num campo de batalha, simplesmente o Senhor forjou, né? No quintal da casa do pai, simplesmente cuidando das ovelhinhas do papai, né? Então o que acontece? Deus assim, peraí, já forjei já, agora eu vou levar e vou mostrar o que eu fiz. E Deus mostra, quando Deus quer fazer, quando Deus quer mostrar, ele leva, ele mostra, ele faz, ele deixa ser visto, né? O Senhor eleva, o Senhor diz, olha aí o que eu fiz. É bem assim que o Senhor faz, né? E assim foi com Davi, né? Então Deus, ele toma uma pessoa, né? E ele faz com que todos possam ver o que é que ele faz, porque aí mostra que é a mão de Deus poderoso, aí mostra que são os feitos do Senhor, aí mostra que são milagres que só Deus poderia fazer, é verdade. Então ali Deus mostra para todos, né, que ele forjou um guerreiro de um menino. De um menino ele fez um grande guerreiro. E também, né, pela mais uma circunstância que a gente pode notar aqui, né, é Davi sabia a força do seu Deus, sabe? Muitas vezes o que vai nos fazer vencer não é a nossa força, não é o nosso conhecimento, não é a nossa sabedoria, né, não é o tanto que nós fazemos, não é nossas habilidades, mas sim, né, a força que vem do nosso Deus. Quando nós confiamos que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Então aí sim, nós confiamos no braço dele, nós confiamos que ele é Deus fiel, nós confiamos que ele vai fazer por nós e que haja o que houver e venha o que for, pode se apresentar o gigante, pode se apresentar o urso ou o leão, porque igual o Senhor dá a força do boi selvagem, o Senhor dá, né, toda sabedoria e graça para romper, para vencer e para conquistar. Em nome de Jesus, glória a Deus, que sejamos nós, né? Os que o Senhor vai forjar com o que tem
e vai sim levar e vai mostrar, olha o que eu faço. E o Senhor, com seu braço forte, vai para a peleja, vai para a batalha, faz vencer, faz crescer, faz ser um dos melhores guerreiros de frente dos seus exércitos, amém? Glória a Deus, vamos orar, meus irmãos, posso orar por você, aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, graças por tudo. Senhor, sim, Senhor, nós vemos a mão do Deus poderoso, aquele que forja, aquele que mostra, aquele que eleva, aquele que leva para o campo de batalha, é aquele que diz que com sua mão ele faz do nada ao tudo, é aquele que pega um moço e transforma num grande guerreiro, é aquele, sim, que trabalha por aqueles que confiam. Senhor, assim nós estamos nessa noite, Senhor, declarando tua palavra, Senhor, e após, Senhor, meu Deus, nós ouvirmos uma palavra tão linda como essa, depois de lermos, Senhor, na tua palavra, Senhor, meu Deus, a exemplo de um menino que sabia a força do seu Deus e que foi lutar, sabendo que o Senhor iria dar força aos seus braços para vencer o gigante. Ah, Senhor, assim nessa noite nós pedimos, Senhor, dá força, Senhor, aos nossos braços para lutar. Senhor, nós declaramos que toda peleja, Senhor, que está nas voltas, Senhor, em nossa vida, elas vão ser vencidas, Senhor, que todo gigante cairá por terra, Senhor, que não levantará, Senhor, nenhuma fera, Senhor, nenhum mal, Senhor, em nosso caminho, porque o Senhor estará conosco, nos revestindo para a vitória. Senhor, nessa noite nós declaramos mais do que vencedores em Cristo Jesus, declaramos, Senhor, que nós nos vemos como vitoriosos, como guerreiros do Senhor. A Deus querido, nos forja para toda a batalha, nos forja, Senhor, meu Deus, com tua mão de favor. Senhor, dá-nos sabedoria, instrução, Senhor, dá-nos habilidade. Senhor, fortalece nossos braços, nossos passos, Senhor, meu Deus, nos coloca por debaixo das tuas asas, Senhor, nos coloca em lugares altos, nos coloca em abrigo, Senhor, traz a defesa, traz a proteção, traz o livramento, Senhor, para que todo mal que se levanta, Senhor, não possa combater contra as nossas vidas. Nós fazemos que nem Davi, Senhor, declaramos que o nosso general de guerra é Jeová de Sibaô, declaramos, Senhor, meu Deus, que o nosso Deus é o Deus de toda força e de toda guerra, o Senhor dos exércitos, aquele que vai adiante, aquele que vai na peleja, aquele que vai na força, assim é o nosso Deus. Por isso, nessa noite, nós declaramos, Senhor, toda a nossa dependência em Ti, e declaramos sim, Senhor, que no braço do Senhor, na graça do Deus vivo, nós iremos romper e conquistar, em nome de Jesus. Senhor, nós apresentamos nossas mãos e Te pedimos, dá-nos da Tua habilidade, Senhor. Queremos declarar nessa noite que todo gigante será vencido, que todo mal, Senhor, cairá por terra, em nome de Jesus. Declaramos mais do que vencedores em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Cobre-nos, Senhor, com o sangue do Cordeiro, a tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Assim nós vamos nos ver. Nós vamos nos ver como os vitoriosos, como os guerreiros que foram forjados por Deus. Nós vamos ver, sim, a mão do nosso Deus trabalhando em nosso favor, o braço forte do Senhor fazendo muito mais do que pedimos ou pensamos ou sequer imaginamos. Em nome de Jesus, Deus abençoe, fique na paz.